A gente está aqui tentando entender as coisas. Ó, tá vendo? Estamos tentando entender tudo isso que está acontecendo. Não sei se vocês entendem aqui, esse movimento. Entendeu? Esse movimento seria o formato da terra que a É, gente mora. é tudo que não muito é louco. É assim. Diferente. Mas na verdade eu já entrei numas que tanto faz. O formato que a gente está se fudendo, que de qualquer maneira a gente tem que entender uma maneira da gente lidar com Gente, isso, né? a verdade é que a gente sabe muito menos do que eles dizem que a gente acha. A verdade é que a gente não sabe das coisas direito, entendeu? Porque é tanta mentira, é tanta Matrix, como ela diz, que a gente não sabe o que é. É muita mentira. A gente tem que tentar lidar com isso daqui do jeito que der, né? A gente vai... E levando, positivando. Porque tem uma galera aí, né? A gente e outros aí, que apesar de tudo, a gente tem que positivar. Porque vem cá, agora é pra gente estar todo mundo confinado, bebido, cheio de 5, 6 picadas, mas não, a gente tá livre. Esse é um bom ponto, porque a agenda com certeza era pra gente continuar confinado, a agenda com certeza era pra muito mais gente ter morrido e não tá rolando, entendeu? Já não tá rolando todo aquele estardalhaço que falaram que ia ser a quantidade de mortes. Tem muita morte sim, mas não tá sendo tanto quanto eles gostariam, né? Exatamente. Então assim, o que a gente vê é que assim, a agenda está seguindo, mas não está tão forte quanto eles gostariam. Exatamente. Quer dizer que não são só as forças do mal que agem. Também tem forças do bem, incluindo a gente que tenta ser do bem também. E uma coisa que eu sempre falo, João, é assim, o que a gente sempre vivenciou nessa realidade aqui foi dualidade. Então não tem por que achar que se tem o mal atuando, não tem o bem atuando. Não tem porquê, entende? A nossa experiência, a dualidade aqui sempre foi. E as pessoas parecem que esquecem um pouco disso de vez em quando, porque ficam recebendo só o input da mídia, que de um modo geral quer que a gente acredite que a gente só vive em um lado da atualidade que seria negativo. E não é isso que a gente vivencia, a gente vivencia os dois lados. Inclusive tem um pessoal bem intencionado, mas que acha que só o diabo que existe, né? Só o mal existe, né? E eu acho que o bem também age, os anjos também agem, ou alguma coisa do bem. Inclusive a gente, as pessoas, vocês aí, né? Tentando pelo menos levar para o lado do bom, da vida, né? E eu acho que isso é importante também, né? Quer dizer, não ficar só no armagenacionismo. Outro dia aí não parecia, ontem, parecia que o mundo ia acabar porque caiu os mísseis, né? Que diziam que era da Rússia, e não era da Rússia, né? Era da Ucrânia. Então não acabou, não, e nem né? continuou a história. Eu percebo assim, eu me lembro que na época do Trump, eles queriam impor pra gente, igual abaixo, uma guerra dos Estados Unidos com a Coreia do Norte. E de repente ninguém deu atenção a isso, não vingou. As coisas que a gente não dá atenção, não vinga. Mas quando a gente dá atenção, a gente tem um número grande de pessoas comprando aquilo vinga. Eu acho que assim, aquela coisa do poder do povo, acho que o povo tem que entender qual é o real poder. O real poder é esse, os peixes que a gente compra. Quando a gente compra o peixe, a coisa vinga. Se a gente ignora e não compra o peixe, a coisa não vinga. É isso aí, a gente não alimenta a coisa. Porque eu queria até falar o seguinte, por exemplo, o Xandão. O Xandão pode fazer a lei que ele quiser, ele pode dar a canetada, assinar o que ele quiser. Quem coloca isso em prática não é ele, somos nós. Por mim, ele pode escrever o que ele quiser, eu não vou seguir. Não vai alterar, né? Entendeu? Então assim, se a gente tiver mais gente falando, cara, caguei, ele vai assinar a lei sozinho pra ele. Ignorar, né? Somos nós que colocamos em prática o que eles comandam. É só não colocar em prática. A desobediência civil não precisa ser uma coisa arruaceira na rua quebrando tudo. Entende? Simplesmente desobedeça, não faça, ignore. Porque se a gente ignorar, o sistema não vai se manter, gente. Esse poder é muito forte, só que a gente tinha que ter um número consistente, considerável de pessoas entendendo que esse é o verdadeiro poder do povo. A coisa só acontece porque é o povo que leva adiante. E o povo inclui, inclusive, policiais, exército, delegados, ou o que seja. A galera vai comprando as ordens que vêm de cima, muitas vezes sem questionar, e são eles que vão aplicando. Não é o Alexandre de Moraes que vem pra rua que aplica nada, é a galera que acredita nele e segue. É verdade. Gente, desobediência civil num nível mais profundo. Mais profundo, que inclusive é mais silencioso até. Porque você não precisa nem ladear isso, só não faz, acaba. Exatamente. Que é uma coisa que a gente conversou. O brasileiro sempre foi ótimo em não seguir lei. O brasileiro vivia dando um jeitinho e não seguia lei. E de repente em 2020, com a fraudemia, o brasileiro resolveu seguir lei. Virou Caxias, Pois né? Eu não entendo isso. Logo nessa hora, Tá na hora do brasileiro lembrar do que ele sempre fez, sempre foi o jeitinho brasileiro, porque não é pra seguir lei, é só isso. Ignorar, burlar, todas as coisas. Ignorar o que você falou, né? E aliás tem um vídeo célebre, como é que fala essa frase? Célebre, do Olavo de Carvalho, que ele fala isso exatamente, que você não tem que...
você não tem que brigar com o sistema. Porque quando você briga com o sistema, você, na verdade, você está interagindo com ele. Você tem que substituí-lo por outro sistema. Então, a gente tem que parar de querer consertar o sistema que a gente vive hoje. A gente tem que substituí-lo por outro. E substituir o quê? Você abandona o antigo e coloca um novo. Entende? Mudar o sistema de valores interno, né? Antes, interno. Não concordo, a pessoa vai vivendo, apesar das coisas que vão acontecendo, você vai levando e lembrando que a gente cocria, né? Mesmo a nível social e político, a gente cocria. A gente cocria porque quem leva adiante somos nós. Quem executa o que o Xandão assina somos nós, não é ele. Ele não faz nada, ele só assina. Ele joga o peixe, a gente compra. É verdade. Só tem guerra porque os soldados concordam, dão um consentimento de ir para a guerra. A gente está consentido o tempo inteiro com essa agenda, a gente está consentido o tempo inteiro com o sistema sem sacar. Porque se soldados se recusassem a ir para a guerra, não tinha guerra. Os presidentes não iam guerrear entre eles. Se a gente não consentisse, não seguir as regras, não seguir... Dane-se, o cara pode fazer o que quiser, é só a gente não seguir. Mas é claro que para isso ficar legal tem que ser em massa. Por isso que a saída é sempre despertar de consciência. Consciência é a resposta, porque se tiver mais pessoas conscientes disso, mais pessoas desobedecendo conscientemente, cara, o sistema é ruim, se o sistema não tiver plateia, ele não tem pra quem fazer aquela performance, entende? O sistema fica dizendo que ele é hiperpoderoso, que ele já dominou tudo, e tem gente que acredita que o diabo domina tudo. Não é assim não, porque senão eles não tinham que fazer todos esses ardis para dominar a gente. Quer dizer que eles não dominam tudo assim na facilidade, não. Não, quer dizer que eles precisam fazer ardis para dominar cada pessoa, para dominar você. Inclusive, então, quer dizer que eles não têm todo esse poder que eles arvoram ter, não. Né? Inclusive, o fato deles não calarem. Por que estão calando? Porque a gente pode contagiar outras pessoas. Exatamente. Se não fizesse nenhuma diferença, eles nem calavam, nem censuravam, né? Isso aí. Então, isso me dá uma positividade, mesmo no mar de coisas que parece que está caindo, mas, gente, olha, é isso. Parecia que a gente deveria estar todo mundo confinado com a quinta picada, sexta picada, mas não. Tá e é isso, João, o sistema quer a nossa atenção. O tempo inteiro o sistema faz de uma maneira para que a gente dê atenção para ele e que a gente dê atenção para a narrativa dele e para a agenda dele. Porque é através da nossa atenção, que é o peixe que a gente compra, que a gente leva aquilo a cabo. Então, porque assim, a gente tem que lembrar, gente, esse mundo é vibração e frequência em primeiro lugar. Não é exatamente um mundo material, é que a gente tenha essa, né, a gente acreditou que esse mundo é material, mas não é. É vibração e frequência em primeiro lugar. Então, assim, é através da atenção que a gente coloca naquilo que aquilo se materializa. Por isso que tudo do sistema é feito para ter a nossa atenção. Ele quer que a gente dê atenção à guerra, quer que a gente dê atenção às eleições que seriam verdadeiras, entendeu? Ele vai. Por isso que, inclusive, na televisão agora não estão falando das nossas manifestações, estão falando só do novo governo, porque ele quer que a gente coloque a nossa atenção no novo governo e esqueça o antigo. Eu ouvi falar uma coisa muito boa, quem pauta vence. Quer dizer, quem põe a pauta é que está na frente, que tem tendência a vencer. Eu não digo nem que vence, que tem tendência a vencer. Então, por isso que a gente não pode seguir a pauta deles. A pauta entendeu? é para ter a quem nossa pauta atenção. Vence, não. Então, não. Então, a gente não vai na pauta deles. Eles querem que a gente fale só disso aqui? Não. A gente vê que ali tem cortina de fumaça, tem coisa para desviar a energia, entendeu? Então, a gente tem que lembrar disso. Então, a gente que tem que se pautar, né? Não tá só na pauta deles, né? Esse é um poder enorme. Esse é um poder. A gente se pautar é um poder enorme que a gente tem. A gente... E uma coisa importante também, vai ficar enorme esse vídeo, né? Mas enfim. Não, tudo bem. Uma coisa importante também, que a gente estava até falando, é assim, a gente cuidar do que está na nossa alçada. Porque às vezes a gente fica muito desesperado com o que não está na nossa alçada. O que o Xandão vai fazer no STF, se o STF vai ser derrubado ou não, o que seja, não está na minha alçada. A gente faz o que a gente pode fazer. Manifestar na rua, beleza, é o que está no nosso papel nesse momento. Mas eu ficar me preocupando e ficar perdendo sono e ficar jogando ácido no meu estômago com coisas que não estão na minha alçada, isso é uma perda de tempo e isso de alguma maneira alimenta o sistema. Eu tenho que cuidar do que está na minha alçada, do que eu posso fazer, porque se eu cuidar da minha alçada, eu estou em controle sobre o que eu posso ter controle, o sistema não entra, o sistema entra no nosso descontrole. Se eu não tenho controle emocional, físico, financeiro, psicológico de mim mesma, da minha vida, o sistema, eu fico muito engajada com o sistema. E aí o sistema me ferra. Mas se eu estiver no controle do que eu posso ter controle, o sistema não pode entrar nisso, o sistema não pode me atingir, porque eu estou naquele controle.
Aquela coisa, o único controle que a gente tem é de como a gente pode reagir às adversidades da vida. Então, assim, isso a gente pode controlar. Eu não posso controlar as adversidades. Eu não posso controlar o que o sistema está fazendo. Eu não posso controlar a Agenda 2030. Mas eu posso controlar aqui o meu mini núcleo ou como eu reajo a ela. Por exemplo, até escolhendo me esquivar. Até escolhendo PDFizar um documento. É a maneira como eu reajo à adversidade. E isso está no meu controle. Então, com um documento PDFizado, eu posso conviver dentro de toda essa loucura que foi fraudemia, de mostrar passaporte aqui, passaporte ali. Eu consegui surfar naquilo, entendeu? O sistema não me atingiu porque eu estava PDFizada, fingindo que concordava com o sistema. Gente, a gente tem que lidar com o que se apresenta, com o que a gente pode. E outra coisa, aquilo que eu falei, apoio não é óbvio, ou pelo menos apoio não deve ser óbvio, né? A gente apoia políticos, apoia alguns políticos em certas situações, em certos contextos, mas a gente não pode ficar opiaceado por aquilo, porque mais importante é o que a gente faz, o que a gente vive, são os ideais e o que a gente faz na prática. Então tem que ter essa diferença, né, do que é uma coisa ligada a um político e do que a gente vive, o que a gente faz. No final das contas, o que a gente faz, o que a gente vive é o mais concreto, mais real, o que vai mais contar nas coisas. E no final das contas isso dá uma certa positividade, porque a gente não é só recebe aquela pressão do sistema. Não, a gente pode fazer e a gente faz. Na verdade, João, essa pressão do sistema ela vem muito mais através da mídia, através da televisão, do que outra coisa. Porque assim, no nosso dia a dia, andando na rua, você não está se sentindo pressionado pelo Xandão, porque tem que pagar uma multa, não sei o quê. Você só sabe disso pela mídia, entendeu? Então assim, a pressão é uma pressão que começa pelo irreal, porque é irreal, não é palpável essa pressão que a gente vê, que vem pela televisão, por exemplo. Se torna real a partir do momento que a gente, é verdade, meu Deus, não, peraí, isso está na televisão, não está no meu dia a dia, não está no que eu estou fazendo aqui, entendeu? Quer dizer, quando teve certas coisas do confinamento, aí, às vezes, quando a polícia pedia alguma coisa, mas na verdade pedia muito menos vezes do que parecia que pedia. Parecia que você ia descer na rua, a polícia já ia aparecer, e não é verdade, né? De caju em caju, tem um caso aqui, um caso ali. Mas na verdade eles não têm controle de tudo como eles arvoram ter. Não tem controle de tudo como eles arvoram ter, entendeu? Sempre as pessoas conseguiram esquivar e vão continuar, né? Felizmente, porque, por exemplo, a gente tem continuado. Mesmo nessa coisa de sair na rua no confinamento, eu sempre aconselho a não bater de frente, porque eu acho que bater de frente não adianta. Bater de frente é você interagir com aquilo, é você contracenar com o sistema. Se esquiva, vai pelas beiradas. Fala, ok, tudo bem, beleza, tô indo pra casa, e não vai, faz um outro caminho. A minha recomendação não ser plateia, não contracenar com o sistema. Procurar não contracenar o máximo possível. E, gente, se precisar você mentir para o sistema ficar feliz com você, você fingir que contracena, beleza, a desobediência não precisa ser alardeada. Vai pelo outro caminho. Depende da situação. Depende da situação. Tem momento que você tem que colocar aquilo na frente, porque faz parte, né? Publicamente, né? Para dar uma força para outras pessoas que estão vendo. E tem horas que não, que você se esquiva, porque é para não contracenar e não dar energia para aquela coisa. Talvez nesse momento agora do Brasil seja esse de a gente se colocar na frente e mostrar para todo mundo, que está todo mundo indo para a rua. Inclusive, acho que a gente está puxando o fio da meada de muitas pessoas no mundo sacarem que também tem eleições fraudadas, entendeu? E, assim, a gente está Os franceses sempre disseram isso, hein? Que as eleições na França são fraudadas, hein? Acho que no mundo inteiro, assim, democracia é uma ilusão, entende? Assim, a gente vive numa fazenda humana, a gente tem os controladores da fazenda e nós somos os humaninhos, os ovelhinhos, o gadinho da fazenda. E lembrando que é outro livro do George Orwell, como é que é? Fazenda Animal. Animal Revolução Farm, dos Bichos. Revolução dos Bichos, Revolução dos Bichos. Que tem tudo a ver com isso aí. Cada vez eu acho melhor, né? E assim, é horrível isso? Mas assim, é importante a gente sacar, porque dizem que você só consegue, a maneira de você se livrar de uma prisão é você ver as grades. Se você não sabe que você está preso, se você não sabe que você é escravizado, você nem tem nada, nenhum recurso, você não desenvolve recursos internos sequer para sair daquilo. Então assim, a gente tem que primeiro enxergar que há uma escravização da raça humana sim, e enxergar que estamos em grades. Só que essas grades são mentais, principalmente. A gente tem que enxergar isso, é o primeiro passo para eventualmente a gente desfazer, né? Não sei. Olhar para o outro lado e falar, aqui tem grade, então não quero aqui, quero ali. E eu acho que também as pessoas que fazem análise, mas que deixam você sempre down, eu entendo que de vez em quando a pessoa está no dia ruim, mas que deixam sempre você down, está descendo energia também. Não é uma coisa boba, não. Mas se você tirar a força do guerreiro,
né, o cara já está começando perdendo aquela batalha, né? Então você tem que dar força pro guerreiro, não é dar ilusão pro guerreiro, olha só a diferença. É dar Dar força, força pro guerreiro, não é dar ilusão pro guerreiro. Interessante você falar isso, dessa coisa de guerreiro, porque para mim eu tenho a impressão de que todos nós estamos aqui neste momento para despertarmos em nós essa coisa de guerreiro. Eu tenho a desconfiança que nós viemos aqui para passar por tudo isso. Porque assim, eu não queria que fosse assim, mas já que a raça humana sempre foi escravizada, está na hora de acordar. E quando eu falo isso vai para muito além de brigar com o PT ou com o esquerdista. Gente, eles também são escravizados, eles também são raça humana escravizada, na verdade. Não, e tem gente que está de boa intenção, sim, achando que está indo para o melhor da vida deles, do país, do mundo, não tem sei uma o galera que realmente É por isso que a gente não deve alimentar o ódio, porque se a pessoa entra na questão do ódio, uma espécie de ódio do bem, não serve também, ou só serve em um determinado nível, porque se você entra, você tem que entender que o outro também está sendo enganado. Entendeu? E que o outro é potencialmente o seu aliado. E todo mundo já foi enganado em algum momento. Nós dois choramos quando o Lula chegou à presidência na primeira vez, a gente chorou emocionada. A gente hoje em dia não quer ver Lula nem pintado, né? Mas enfim, a gente já teve do outro lado. Então, assim, a gente precisa realmente de todo mundo. Eu acho isso, que a pessoa tem gente bem intencionada em todos os lados. Sim. Porque o sistema só funciona para manipular se tiver gente que acredita, bem intencionada, que é o melhor para o mundo, para o país, para a sua vida, entendeu? Para a sociedade. Aí consegue manipular, entendeu? Não é que é todo mundo malvadão, não, entendeu? Então a gente consegue. Então por isso que a gente tem que evitar ter ódio, sacou? Eu sei que de vez em quando a gente fica com uma certa raiva, mas tem que evitar ser ódio, mas claro que é difícil. Quem disse que é fácil? É uma corda bamba. Quem disse que andar na corda bamba é fácil? Quando você vê o cara andando lá, até parece simples, mas não é fácil. Né? Simples, mas não é fácil. Dizem que o único equilíbrio possível é você saber lidar com o desequilíbrio nessa vida. Porque, assim, você equilibra o seu corpo e para dar um passo você tem que se desequilibrar todo, tirar um pé do chão para dar um passo. Assim, o único equilíbrio possível é a gente saber lidar com o desequilíbrio nessa realidade que a gente vivencia. Como a corda bamba que você falou. Exato. Olha, eu não tenho certeza das coisas. Nem eu, só sei que... Eu só sei que tem um monte de mentira, um monte de enganação, um monte de manipulação. Essa é a certeza. A certeza é que os caras enganam muito e manipulam muito. E isso também me faz pensar que realmente a força está com a gente, porque tudo é feito para enganar e manipular a gente. Se a gente não tivesse nenhum valor, ninguém poderia ter tanta energia para... Exatamente. Isso eu sempre falo, eu acho bem legal. Se a gente fosse qualquer coisa e não tem importância, eles não iam colocar tanta energia, todo um esquema, né? Social, espiritual, para querer dominar a gente. Entender o poder do povo. No momento está passando pelas manifestações de rua para a gente se colocar e juntos se contagiar publicamente. Mas lembrando que seja qual for o resultado, gente, as coisas só acontecem se a gente levar elas adiante. Por mente andão pode assinar o que for. Caguei. A raça humana tem que aprender a cagar um pouco mais, entende? É isso aí. Para o que vem de cima das ditas autoridades, é isso. Porque se os caras se alimentam de energia psíquica e vital das pessoas, né? Imagina todo mundo física nervoso, desesperado nesse momento, tá sendo uma coisa em seguida da outra. Ótimo, né? Assim, pra besta, eu sempre falo, a besta tá feliz da vida, tanto faz qual for esquerda ou direita, a besta tá olha e tá se alimentando, a gente tá sendo um banquete pra besta. Exatamente, por isso que a gente tem que ter um certo comedimento, uma certa serenidade. E sabe o que a gente realmente, sabe o que realmente destruiria a besta? Se esse bando de gente que está nas ruas no Brasil vibrassem amor. Seria ali. O que não tá... Assim, eu sei que as ruas estão muito felizes, mas assim, tem muita emoção forte na rua, muita raiva, sangue nos olhos. Isso alimenta a besta. Se todo mundo conseguisse vibrar em amor, cara, acabava com o sistema da besta em 3 tempos. Não sei fazer isso, estou vibrando em amor não, tá? Tô com sangue nos olhos no momento. Mas enfim, eu sei, assim, eu consigo vislumbrar que se esse povo todo brasileiro vibrasse em amor, a gente, nossa, fudia. Exatamente, Por isso que apesar de todas as coisas, eu não sou exatamente negativo. Até porque a gente não sabe o que vai acontecer. Tem que ter uma humildade que as coisas às vezes podem ser melhores do que o que os armagedacionistas que acham que é o fim do mundo toda hora. Eu acho que mais é o fim das ilusões, entendeu? Que a gente vive. Dizem que Apocalipse é a grande revelação justamente para revelar fim das ilusões, mais do que fim do mundo, é fim das ilusões. Fim do mundo das ilusões. Olha só, se for assim, tudo bem. E eu acho, inclusive, que não tem nada determinado. Inclusive, muitas pessoas que veem futuro, já viram vários futuros diferentes, não tem nada determinado.
Eu acho que assim, a gente está construindo o futuro realmente agora. Parar de achar que vai ser uma coisa, vai ser outra. Vamos caminhando para ver o que dá. Vamos caminhando com o nosso querer para ver o que dá, entendeu? Co-criando. Exatamente. Co-criando. Por isso que eu não estou falando que isso aqui é o futuro, não. Isso aqui é um alerta artístico, mas social. Eu nem certo? sei se alerta né? se é uma programação preditiva, hein? Não, eu acho que é mais um alerta mesmo, porque eu acho que no todo Então tá. eu acho, porque eu acho que no todo da história dele, do George Orwell, ele está mais alertando, nem acho que exatamente, quer dizer, Bom, eu espero que não não seja. sabemos. Eu espero que não, Não seja, sabemos. né? Por outras coisas, né? Eu espero que não seja, né? Mas eu, no final das contas, para mim, eu posso terminar aí. A gente, como sabe, não é só a coisa do mal, não. O bem age também. Isso. Mesmo em coisas que parecem tudo ruim, tem a coisa que você falou, as frestas do bem, as rachaduras, o bem. É uma Mesmo frase as assim, rachaduras, você falou. tudo tem uma fresta, tudo tem uma rachadura. E a luz entra por qualquer rachadura. Por exemplo, você fecha a sua janela à noite, mas se tiver uma frestinha, a luz vai entrar por ali. Então, assim, fé nas frestas. Exatamente. Eu gostei disso aí. Fé nas frestas. Eu acho que a gente pode até concluir nesse negócio aí. Fé nas frestas, que a luz entra mesmo nas coisas. Fé nas frestas é bom. E estamos juntos. E fé na festa e fé nas frestas. Perfeito.